Salve, salve, doutores! Olá, tudo bem? Você já me conhece, sou o seu professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa. E olha só, turma, neste bloco nós vamos começar a estudar os chamados tempos compostos. Nos blocos anteriores, nós trabalhamos ali tempos e modos verbais. Já estudamos os tempos e agora eu vou estudar tempo composto. Olha na tela. Olha só, o que acontece, turma? Eu trago para você aqui o quadro dos tempos compostos. Mas antes de analisar esse quadro, veja bem, a construção. O governo tem investido na educação. E o examinador vai afirmar o seguinte aqui, em uma questão de prova para você. O examinador dirá assim, ó, a forma verbal tem investido, indica um tempo passado. Forma verbal tem investido indica um tempo passado. Embora sugira valor de continuidade e possa ser substituída por formas no gerúndio. Como, por exemplo, vem investindo e também, turma, está investindo. Olhe bem, olha o que o examinador está afirmando a você. Está afirmando que essa forma verbal aqui, tem investido, indica um tempo passado. E também apresenta o valor de continuidade e pode ser substituído por expressões no gerúndio. Vamos fazer aquilo que a gente já consegue fazer. Quando ele diz, o governo tem investido na educação, turma, trará um valor de continuidade? Sim, é uma verdade. O governo tem investido, é algo que é contínuo. O governo tem investido. E pode ser substituído por formas no gerúndio como vem investindo e está investindo? Sim, é verdade também. Porque o governo tem investido é uma continuidade. Agora, e esse fato de falar que está indicando aqui dentro um tempo passado? E agora, turma? Esse fato aqui é um fato certo? Dizer que indica um tempo passado? E aí? Agora nós ficamos na dúvida. Mas aí, turma, agora neste momento eu vou voltar aqui e vou fazer com você a tabela dos tempos compostos. De um lado, a forma que é composta. Do outro, o próprio tempo que é composto. Olhe bem, turma, o que vai acontecer aqui nessa tabela dos tempos compostos. Primeira coisa, que o tempo composto, turma, ele é sempre formado assim, ó. Ele é sempre formado assim, do verbo ter ou haver. Tá? O tempo composto é formado pelo verbo ter ou haver, mais o verbo no particípio. É sempre assim. O tempo composto é formado dessa forma, com o verbo ter ou haver e a seguir um verbo no particípio. Olha aqui, ó, o verbo ter e depois o verbo no particípio. Assim é formado um tempo composto. Agora vamos entender como é que eu formo esses tempos. Primeira coisa, ao identificar
presente do indicativo mais um particípio. Aqui você vai criar um tempo. Presente do indicativo mais particípio, que você cria um tempo. Eu vou te mostrar aqui melhor como é que vai ser feito isso daqui, ó. Toda vez que você tiver presente mais um particípio, sempre, tá? Você tem presente mais particípio, você vai gerar um tempo, que é um pretérito perfeito. Esse é o tempo que você vai criar. Sempre assim. Presente mais particípio é um pretérito perfeito. Quer ver? Olhe bem aqui quando eu digo assim para você, né? Eu coloco aqui o seguinte. Deixa eu me ver onde eu vou colocar para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 tempos compostos, tá? Isso é importante que você anote. Você tem 7 tempos compostos. Então, veja bem. Presente do indicativo mais particípio. Você vai gerar aqui para nós, ó. Anota lá. Nesse caso, um pretérito perfeito. Composto, nesse caso é composto, tá? Composto do indicativo. Eu não sei se eu anotei aqui, mas eu preciso anotar. Vamos anotar aqui, ó. Só para ter certeza aqui, para ficar adequado. Que o pretérito que você queria aqui é um pretérito composto, tá? O pretérito perfeito que ele é composto. E isso já responde a sua pergunta. Porque olha lá, presente do indicativo mais particípio gera um pretérito perfeito composto do indicativo. Olhe bem para o contexto aí. O governo tem investido. O tem aqui, ó, turma. O tem indica para nós um presente. E é um presente do indicativo mais o verbo no particípio. Particípio que vai gerar esse pretérito perfeito. O que torna essa questão uma questão correta. Uma questão que está certa. Veja bem, turma. O examinador cobrou de você nessa questão que você soubesse a teoria. Porque não adianta só você olhar para o ter investido. Também é importante que você saiba formar o tempo composto. Mas esse não é o único tempo composto. Temos o outro que é o mais cobrado em prova. Veja bem. Olha na tela. Você tem aqui um outro tempo composto que ele é formado da seguinte forma. Sempre que você tiver pretérito, tá? Pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, e a seguir o verbo no particípio. E aí você vai identificar para mim um tempo que é um tempo composto. Pretérito imperfeito do indicativo mais particípio gera um tempo composto. Qual é o tipo, professor, nesse caso? Ó, vou anotar aqui novamente, só para você entender essa situação. Toda vez que você tiver pretérito, tá? Pretérito imperfeito. Aqui você percebe que eu não coloco se é do indicativo, nem nada, porque você vai ver já já essa questão. Pretérito imperfeito mais particípio, não é? Pretérito imperfeito mais o particípio vai gerar para você aqui um pretérito que é mais que perfeito composto. Olha que bacana. Olha o que eu mostro para o meu aluno aqui. O presente mais particípio gera o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito mais particípio gera o pretérito mais
que perfeito. Olha que bacana isso daí. Pretérito imperfeito mais particípio gera o pretérito mais que perfeito, que é composto. Aí aqui, ó, como é que vai ficar essa construção aqui dentro? Eu terei, então, pretérito mais que perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Tá vendo? E aí você vai, a sua tabela vai criando forma. Aí olha que bacana. Só para você entender, porque não tem como você decorar essa tabela também, né? É impossível você vai decorar essa tabela. Então você vai entender a lógica, você vai entender como faz essa tabela. Você vai observar aqui, ó, nessas duas linhas novamente, o presente. Só que nesse momento, turma, vamos falar em presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo mais um verbo no particípio. Presente do subjuntivo mais verbo no particípio vai gerar um tempo para você. Qual é o tempo que nós vamos criar? Nós chamamos de pretérito perfeito composto, pretérito perfeito composto do subjuntivo. Já porque você entendeu a lógica, que é presente do subjuntivo mais o particípio. E aí então cria o tempo pretérito perfeito composto do subjuntivo. Turma, agora também eu observo o seguinte: pretérito imperfeito do subjuntivo. Nossa, professor, isso é chato, hein? Turma, tem que praticar isso daqui. Mais particípio. Vai gerar um tempo aqui dentro, que nós vamos chamar esse tempo de quê? De pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo. Olhe bem, veja bem. Olhe por gentileza para mim. O que você tem que entender aqui é a formação dessa tabela. Que é exatamente o que eu mostrei aqui, ó. Presente mais particípio gera um pretérito perfeito. Pretérito imperfeito mais particípio gera um pretérito mais que perfeito. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Presente mais particípio gerou o pretérito perfeito composto. Como é presente do indicativo, eu tenho um pretérito perfeito composto do indicativo. E embaixo, pretérito perfeito composto do subjuntivo. Aqui eu tive pretérito imperfeito do indicativo mais particípio. Então eu tenho pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Enquanto que embaixo, pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Então, primeira coisa que você vai fazer, é entender isso aqui, ó. Essa ideia aqui. E olha só, isso é o mais cobrado em prova, isso é o que cai em prova. E não se esqueça que a formação desse tempo composto é feita pelo verbo ter e haver, mais o particípio. Professor, e as outras linhas em branco? As outras são mais fáceis, porque agora só resta para você os tempos que são no futuro. E existem quantos tempos no futuro? Só 3. Então agora os tempos do futuro. Esse é mais tranquilo, quer ver? Vamos anotar na tela, vai lá. Olhe bem, turma. Eu tenho aí, então nesse primeiro momento, um futuro do presente, mais um particípio. Futuro do presente mais particípio, turma, vai gerar um tempo. Qual é o tempo que nós vamos criar? É o chamado futuro do presente composto. Coisa boa. Composto. Quando eu tiver aqui, ó, um futuro do pretérito. Futuro do pretérito mais um
particípio. Qual o tempo nós vamos criar? Futuro do pretérito mais particípio. Professor, futuro do pretérito composto. E por fim, olha aqui. Futuro do subjuntivo mais particípio. É igual a futuro do subjuntivo composto. Então, assim, não tem como, vou tentar decorar essa tabela para você linha por linha. Não, você vai fazer bagunça. Vou tentar decorar essa tabela linha por linha, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Então, assim, faça o que eu sugiro. Entenda esses tempos aqui, ó, do passado, né? O pretérito perfeito composto e o pretérito mais que perfeito composto. Entenda primeiro esses tempos, depois você parte para os tempos do futuro, tá? Aí, olhe bem aqui essa questão. Essa questão você viu aí que nós indicamos um tempo passado, por isso é uma questão correta. Agora, olha essa outra. O governo tem investido, ou melhor, tinha investido na educação. Nessa situação, o examinador tira assim a expressão tinha investido equivale a quê? Vamos ver. Olha só. Letra A. Investe. Letra B. Investiu. Letra C. Investirá. Letra D. Investira. Ou letra E, investia? E aí, turma, qual a resposta tem nessa situação? A expressão tinha investido equivale a qual dessas formas? Investe, investiu, investirá, investira ou investia? Bom, aqui ó, tinha investido. Tinha. Nós sabemos que tinha é pretérito. Tinha, vai nhanhá, lembra do vai nhanhá? Tinha é pretérito imperfeito e investido é particípio, não é isso? Então gera que tempo, por favor, aqui? Esse aqui é um caso do pretérito que é mais que perfeito. Claro que esse pretérito mais que perfeito, você viu que o pretérito imperfeito é do indicativo, tá? Coloca aqui, ó, do indicativo. Então, ele é um pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tá? Do indicativo. Agora, qual é a forma que está no pretérito mais que perfeito aqui apresentada? Está na letra D. Investira. Então, entenda que investira indica para você um pretérito que é mais que perfeito. Nossa, professor, mas o que significa esse caso aí, desse pretérito mais que perfeito, que foi apresentado aqui, ó? O que significa, né? É um passado atrás de um outro passado. Como assim? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui em uma linha cronológica. Vamos marcar alguns pontos aqui nessa nossa linha do tempo, tá? Pronto. Marcados os pontos, eu vou dizer a você que nesse ponto aqui, ó, eu tenho um tempo chamado de tempo presente, tá? É o tempo que nós estamos, tempo presente. Esse outro ponto é um tempo futuro. O futuro, turma, é um tempo em relação ao presente. O futuro é um tempo em relação ao agora. Neste outro ponto, nós temos o tempo, chamamos de
passado. Melhor, pretérito. O pretérito é um tempo em relação a quem? É um tempo em relação ao presente. Então, temos aí presente, passado e futuro. Agora, nesse outro ponto aqui, eu vou ter um pretérito. Eu vou colocar aqui para trás, tá? Se você não se incomoda. Paguei minha linha, não era para ter pagado. Mas tá aí, vamos colocar novamente. Pronto. Nossa, eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu digo a você que nós temos o tempo, que é um pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é um tempo em relação ao passado. Como assim, professor? Olhe bem aqui para mim, por gentileza. É o seguinte. Eu digo assim, eu te liguei. Eu te liguei. Nós estamos no presente, no atual momento, e eu estou dizendo a você que eu te liguei. Eu te liguei quando? Eu te liguei no passado. Então, o fato de eu ter ligado é um passado em relação ao presente. Passado em relação a agora. Só que é o seguinte. Quando eu te liguei, você já tinha saído de casa. Nós falamos assim. Quando eu te liguei, você já tinha saído de casa. Qual é a primeira coisa que acontece, turma? A primeira coisa que acontece é você sair de casa, numa linha cronológica. Primeira coisa, você sai de casa, depois eu te ligo, e eu estou te contando isso agora, no tempo presente. Então, veja, nós podemos falar assim, quando eu te liguei, você já saíra. Ou seja, o fato de ter saído é um fato que é anterior a um outro fato. É um passado atrás do passado. É isso que aconteceu. Essa é a linha cronológica. Então, a primeira coisa é você sai no tempo, eu te ligo e agora é o presente, eu te conto isso. Tá vendo? Então, isso é o passado mais que perfeito, é um pretérito mais que perfeito. Aí, veja lá na tela que o gabarito dessa questão, então, está na letra D de doido. Vamos fazer a questão de prova? Olha só. Questão 69, diz assim, ó. O verbo empregado em chegar o efetivo pode ser substituído pela locução tinha chegado, sem prejuízo para a interpretação do texto? Bom, é uma questão que está correta, você já identificou isso perfeitamente, ó. Questão certa. Tá, uma tarde entrou em nossa casa, aflito e desvarado. Ia perder o lugar porque chegara, ou porque tinha chegado. Bom, se você quiser também pode pensar assim, ó. É a mesma regra, não vai mudar nada, tá? É só uma forma diferente de pensar. Se você identificar lá, ó, tinha ou havia. Tinha ou havia. Mas particípio, sempre assim, tá? Tinha ou havia mais particípio. Nós vamos criar o tempo aqui, que é o chamado tempo pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tá? Então, talvez você identifica lá tinha ou havia. Tinha ou havia. Claro que você sabe que esse tinha ou esse havia, eles têm que tempo, tá? Qual é o tempo desse tinha e desse havia, turma? Eles apresentam aí para você no passado, no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Essa é uma outra forma de ganhar tempo. Toda vez que você encontra tinha ou havia, que é pretérito imperfeito do indicativo, né? Mais o particípio, você vai ter a criação desse outro tempo aqui, ó, que é o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, necessariamente. Então, nós não temos grandes dificuldades aí. E aí, a questão número 69 é uma questão que está perfeita, uma questão que está correta. Vamos olhar outra questão. 70. Diz assim. Há poucos dias, ao revelar minha idade, uma jovem universitária reagira. Sim, reagira é pretérito mais que perfeito. Vocês não estão conjugando verbos? É importante que você conjugue os verbos, né? Isso é um pretérito mais que perfeito. Assinale a alternativa em que se preserva o sentido, o tempo, o modo da forma verbal sublinhada. Bom,
Turma, o gabarito aqui está na letra A. Tinha ou havia mais participo. Havia reagido, porque é um pretérito mais que perfeito, que é composto, tá? Que foi exatamente o que eu mostrei aqui para você. Ó, a questão 71. A um determinado momento, parecia que a crise trouxera de volta aqueles bons tempos. Ó, trouxera é pretérito mais que perfeito. A forma verbal destacada corresponde a que não é a letra A, havia trazido, não. A trago, não, pelo amor de Deus, isso não existe, havia trago, não. Aí não é a letra A, havia trazido, porque haveria, né? Haveria, tinha que ser havia. Teria também não é, ó, trago, pelo amor de Deus, não existe. Gabarito de letra D. Tinha trazido, tá? Tinha trazido. Essa é a forma adequada aí, pois a um determinado momento parecia que a crise tinha trazido de volta aqueles bons tempos. Então olhe bem para mim, por gentileza. Você vai observar que eu preciso que você dê uma analisada com calma nessa situação dos tempos compostos. Cai demais em prova, tudo bem? Vou finalizar este bloco agora e a seguir nós daremos continuidade ao nosso estudo de verbos, tudo bem? Então não sai daí e até já. Forte abraço.